volta com a próxima aula. Hoje nós vamos falar sobre o kit de emergência. Aqui do meu lado eu tenho alguns kits, algumas bolsas, porém o essencial não é esse. O essencial é você se adaptar àquilo que você entende como kit de emergência para a situação em que você vive, o ambiente em que você vive, o local em que você mora. Como a gente falou na última aula, a gente estava falando sobre os riscos locais, sobre o que pode acontecer na sua volta, enchentes, alguns casos terremotos e deslizamento de terras, dentre outros fatores que podem acontecer na sua volta. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse kit de emergência, um kit que você sempre deixa preparado e ele tem alguns itens que são básicos e importantes, tá? Dentre eles, eu vou aproveitar, vou pegar aqui do meu kit. Eu não estou com todo ele montado, porém eu tenho algumas coisas aqui. Por exemplo, esse daqui é um kit de água, é uma água de emergência. É uma água que te garante, vamos dizer, um período aí de 12 horas aproximadamente de sobrevivência. Você precisa de 2 desses para durar um dia inteiro. Tá joia? Então, o primeiro item essencial seria a água. Um outro item que é importante, eu não estou com ele aqui nessa mala, que é alimentos. Alimentos secos, alimentos que podem te garantir pelo menos 24 horas aí de sobrevivência, dentro daquela doutrina de 12 horas, que são as horas mais importantes para a sobrevivência. Tá ok? Vamos lá. Além da água, alimentos não perecíveis. Nós também falamos em lanternas, é sempre importante você ter uma, não importa se ela é pequena, se ela é grande, maior, não importa, desde que ela esteja sempre carregada, funcionando, e você deve sempre verificar essa situação. Vamos lá, além da lanterna, água, alimentos não perecíveis, um rádio de comunicação, um rádio a bateria, tem aqueles rádios que você gira e você consegue escutar as notícias, um rádio amador, se você preferir. Muitos deles hoje já vêm com a frequência de rádios normais, de rádios de transmissão, esse broadcast normal, em que você pode também escutar notícias, além de poder se comunicar em casos de emergência. Então eu particularmente, a minha escolha é pelo rádio amador, mas o rádio amador, como todos sabem, existe uma legislação para ela e eu sempre indico que vocês tirem a licença, não é caro, é fácil você fazer a prova e você com a licença você tem a possibilidade de transmitir também no rádio amador e poder também encontrar outros amigos, montar uma rede de apoio, dentre outras coisas. Então dentro deste kit de emergência também nós falamos em primeiros socorros, são itens importantes. Esses itens dos primeiros socorros eu gosto muito do torniquete, tá? Para que ele possa estancar grandes vazamentos de sangue. Além dele, logicamente, eu tenho luva, tenho o esparadrapo, alguns outros itens como bandagem, eu sempre esqueço em português, mas esse daqui é para controle hemorrágico, tá? Também tenho aquela bandagem israelense, tá? Também é para controle de sangue, sangramento. Um item muito importante que nós vimos até as pessoas precisando, por exemplo, naquelas enchentes do Rio Grande do Sul, e muitas pessoas negligenciam, que é o cobertor térmico, tá? É uma manta térmica, ela te ajuda a manter o seu corpo aquecido em caso de contatos com água por muito tempo, ou sangramentos, etc, etc. Vamos lá, o que mais? No meu caso, eu também tenho um pouco de bandagem, né? Essa daqui é a mais simples, essa daqui é vendida nas farmácias, porém é sempre importante ter. Para perfurações em tórax, eu tenho esses selos de tórax, tá? Que eles evitam perfurações a tiro, certos acidentes em que causem perfuração no tórax. Sempre lembrando que, em caso de perfurações, se o objeto estiver ainda inserido, não é bom de forma alguma removê-lo, tá? A não ser que seja uma situação realmente em que não tenha mais controle. Uma tesoura de corte, uma caneta
para o torniquete, para poder anotar horário, etc, para saber a hora que foi aplicado o torniquete. Bom, basicamente, além dos band-aids, das coisas mais comuns de um kit de emergência, tá? De um kit, aliás, de primeiros socorros, é sempre bom você também ter os seus remédios, carregar os seus remédios para dores, para febre, dentre outros. Eu vou colocar uma lista aqui, ela vai estar nos arquivos, uma lista um pouco mais completa do tipo de medicamentos que é bom você ter e você carregar. Bom, além disso, lógico, nesse meu kit eu carrego algumas coisas extras, mas é como eu disse, são coisas que importam para o meu dia a dia. Então, cada pessoa, esse daqui não é meu EDC, ou seja, meu Everyday Carry, não são objetos que eu carrego todo dia. Objetos que eu carrego todo dia incluem canivete, lanterna, muitas vezes eu deixo dentro do carro ou aqui na mochila, né? Então eu tenho várias lanternas para esses casos de emergência, tá? No meu caso, eu ainda carrego um paracorde, ele tem um apito, além do que dá para fazer fogueira com ele também, tá? Mas esse daqui não é o caso de uma sobrevivência urbana. Aliás, dentro da sobrevivência urbana, talvez seja necessário você fazer fogueira, e nesse caso a gente tem outros objetos também que podem auxiliar, isqueiro, sempre carregar alguma forma de fazer fogo mais facilmente, tá? O que mais? Eu sempre carrego essas manguitas, né, ou manguitos, depende, né, para algum caso em que eu precise me aquecer. De repente eu estou em algum lugar e eu preciso me aquecer, então ele faz parte também do meu kit de emergência, tá? Mas lembrando, tá? Tudo isso que eu estou falando são sugestões que você pode adotar ou não são necessários, tá? Eu tenho aqui um lápis, e esse objeto, na verdade, não faz parte essencialmente do kit, mas pode fazer parte, tá? Que é um contador Geiger. Esse daqui no meu caso, eu acho sempre interessante. A gente pode ver que a radiação está bem baixa, ainda bem, né? Senão eu não estaria conseguindo, por muito tempo, transmitir esse vídeo para todos vocês. Enfim, esse daqui é um brinquedinho especial, a gente mantém. Tem pessoas que acham interessante em caso extremos de uma guerra, ou vazamento, se você mora próximo. Aqui, como eu estou em São Paulo, no Alto Tietê, e nós estamos dentro de uma zona em que, em caso de problema com Angra dos Reis, dependendo do vento, ele pode trazer radiação para cá, tá? Então, no meu caso, eu tenho um contador Geiger, mas sempre avisando, como eu falei na última aula, sobre o estado de alerta, os alertas pela Defesa Civil, etc, nunca negligenciar, porque um deles pode ser algum problema em Angra dos Reis. Outro kit que é sempre importante estar dentro desse kit de emergência são cópias dos seus documentos e alguns itens pessoais, tá? Esses itens pessoais também varia de pessoa para pessoa. Então aqui o que eu estou tentando passar para todos vocês, explicar para todos vocês, é que o kit é individual, o kit é você que monta, baseado em informações de itens básicos, e você acrescenta. Tem sempre que tomar cuidado para que aquilo lá não se torne muito pesado, não ultrapasse, você não tenha condições de carregá-lo, tá? Então é sempre bom. A partir desse kit de emergência nós temos o kit personalizado. O que seria o kit personalizado, né? Sempre tem essa discussão, como é que eu vou montar, eu vou personalizar o meu kit? Então ele sempre deve atender às suas necessidades específicas. Por exemplo, você tem um animal de estimação, você deve manter alguns itens para que em uma fuga você também possa levar esses kits, esses objetos que sejam necessários, alimentos para cães, pensando na água também para eles precisam também tomar água, então você não carrega só o seu kit de água, mas você tem que ter algo extra. Para bebês, fraldas, pomadas, remédios, etc. Ou seja, personalizar de acordo com a sua família, tá ok? Idosos também, pessoas em condições médicas especiais ou pessoas em condições especiais, cadeirantes, etc. Tudo tem que ser pensado e avaliado para que você tenha um kit de emergência justamente pronto para uma emergência. Por exemplo, um alagamento, deslizamento,
terremotos, dentre outras. Ultimamente tem tido muito fogo florestal, né? Então, nesse caso, passado o som do helicóptero, vamos lá. Como eu estava dizendo, você sempre tem que pensar exatamente no seu ambiente familiar, nas pessoas que estão envolvidas nesse caso de alguma emergência que você precisa. Tá? Muita gente negligencia esses kits especiais, esses kits para pessoas que necessitem. Às vezes a gente pensa, lembra, acaba lembrando só de nós, a gente acaba esquecendo do bebê, do idoso, que existem necessidades diferentes. Então sempre tenha preparado também o kit para eles, tá ok? Outro dado muito importante, algo muito importante para lembrar a todos vocês, tá? Sempre verificar e atualizar o seu kit. Você tem que fazer uma revisão. Por exemplo, eu acabei esquecendo de citar baterias. Baterias são importantes, recarregadores, algo que possa te manter, né, em comunicação, que você precise recarregar o seu rádio, ou mesmo recarregar o seu celular, algo que seja necessário naquele sentido, você precisa estar sempre revisando. A bateria da sua lanterna está ok, está cheia, o seu carregador de bateria também está pronto para uso. Você tem os cabos necessários para fazer isso. Muita gente tem o carregador de bateria, mas esquece dos cabos também. Então essa manutenção do kit é importante o tempo todo. É necessário você fazer essa manutenção do seu kit. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez vocês estarem nessa aula e nós vamos partir para a próxima. Na próxima aula nós vamos falar sobre o plano de evacuação e comunicação familiar. Muito obrigado.